Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Dentro do nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, atualmente estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz e hoje no capítulo 44, cujo título é Oraremos, teremos Anísia, que preparou uma reflexão em torno do capítulo. Está muito interessante. E a gente sempre ressalta aqui, né? Parece que alguns temas que aparentemente já são tão visitados nas palestras espíritas, nos estudos, nada mais tem a nos oferecer. E, em particular, este capítulo, em conjunto com as reflexões que a Anísia nos propôs, é grata surpresa. Não vou falar muito, mas assim, normalmente a gente não pensa no tempo verbal das nossas ações, né? E conforme a Anísia já nos aponta no começo do podcast, o Emmanuel já nos surpreende de entrada com essa lição. Não vou falar mais, foi só um gostinho, tá? Mas olha só, se você ficou interessado e intrigado, ouça todo o podcast até no final, porque a gente tem o nosso momento de oração sempre, e a gente busca, por inspiração das nossas preces, né, e das suas orações, sempre uma poesia. Hoje não vai ser diferente, com a minha poetisa particularmente preferida, que é a Maria Dolores, também numa prece lindíssima. Aliás, a poesia dela vai ser a nossa prece. Então, escute até o final, tá? Mas também não deixe de consultar a ampla bibliografia complementar que a gente coloca aí na descrição das plataformas. Incluímos também o link, normalmente para mensagens lá da Bíblia do Caminho, que tem vasta coletânea de obras espíritas, e tem algumas que são preciosas. Em particular, eu vou destacar uma para te indicar, que é uma mensagem de Bezerra de Menezes, intitulada Bússola da Alma. Não deixe de ler. Já falei demais, então agora eu vou encerrar essa introdução com não esqueci, gente, temos a nossa live que acontece no canal do YouTube. Tá vendo? Quase que eu passo batido. E, se bem que você já está acostumado. Então, entre lá conosco às 17h50. Se não der, assista de novo. Mas eu já vou me despedir por aqui, te deixando um abraço e reforçando o convite. Vamos ouvir? Olá, você que está ouvindo esse podcast do Grupo Irmão Áureo. A você o nosso bom dia de luz, o nosso boa tarde de esperança e o nosso boa noite de prece. Estamos aqui hoje para refletirmos sobre a lição do livro Ceifa de Luz, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, capítulo 44, Oraremos. É um capítulo muito interessante porque ele inicia com a passagem de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade, ele nos ouve. A lição nos fala principalmente da esperança e de confiarmos na providência divina ante os obstáculos, deixando-se agir junto ao Mestre em prece para que se tornem necessárias as providências e a paz que possa nos guiar para o que a vida nos delegou. Mas é importante elevarmos os nossos pensamentos. Suplicarmos também ao Pai que nos ilumine o entendimento para que a gente saiba receber dignamente as decisões. Nós não podemos esquecer que o Senhor, nos acompanha, o Pai que está ao nosso lado nas inúmeras existências e nessa existência de agora na Terra, Ele nos conhece todas as necessidades do hoje, do ontem e do amanhã. Então, que nós possamos ter, além da confiança
gratidão suficiente para suprimir-lhe a bênção, pois que a providência divina possui junto a nós os recursos e caminhos que são próprios para alcançarmos aquilo que desejamos. Quando nos encontramos encarnados nesse plano físico, a gente sempre implora ao Pai a dádiva da saúde, as expectativas de se obter um milagre, e às vezes o céu nos responde dolorosamente, né? De maneira a reconstituir-nos o equilíbrio. Existem também circunstâncias idênticas no quadro espiritual da nossa vida cotidiana. Normalmente a gente roga ao Pai a presença da felicidade em nossos dias, de acordo com a nossa concepção, né? E pedimos, em muitos casos, que Deus nos faculte a experiência de receber as provações, né, como o necessário para um corpo doente que necessita de restabelecer a saúde. No entanto, é necessário, além da oração, rogar ao Pai, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, harmonia e felicidade na nossa vida. Muitas vezes a gente não percebe, mas existe uma saída importante para o rio da vida nos levar ao mar, a este estuário da paz. Todas as vezes que queremos sair do nosso mundo e tomar a estrada, nós percorremos caminhos. Quando queremos sair do riacho, chegar ao rio, encontrar o oceano, devemos também buscar esses meios. No caso da nossa vida interior, sempre que queiramos ouvir um pouco de nós mesmos e ir em contra a divindade, nós o faremos através da oração. Então a oração é indispensável, é significativa, é importante, assim como a alimentação no dia a dia, porque afinal de contas, o que significa orar? O que quer dizer orar? Orar é um verbo diretamente saído do latim orare, e orare significa falar. Toda vez que nós falamos, nós oramos. Não é à toa que os conferencistas, os pregadores, eles oram. Não estão fazendo preces obrigatoriamente, estão falando. E por que nós chamamos a prece de oração? Porque nós estamos falando com o nosso Criador. Orar significará para nós falar com Deus. Certo dia, eu escutei de uma pastora que nós devemos orar ao Pai como se Ele fosse o nosso amigo mais íntimo, que Ele o é, mas nós não consideramos. Mas sabe aquele amigo mais íntimo que você não tem reservas a falar? E que é importante nós falarmos, né? Porque dessa forma nós nos sentimos ouvidos, apesar de que Ele nos ouve em qualquer situação. E aí eu me perguntei, né? Por que o nome da lição oraremos e não oremos? Porque existe uma diferença no verbo. O verbo oremos, ele é um verbo do presente, certo? E o verbo oraremos, ele é um verbo que indica o futuro. Né? A diferença entre oremos e oraremos, portanto, é o tempo verbal e o modo. Oremos é a primeira pessoa do plural no presente do subjuntivo e expressa um desejo ou uma possibilidade. E também pode ser a primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo, uma ordem ou um pedido. Oremos. Enquanto oraremos é a primeira pessoa do plural no futuro, do presente do indicativo, ou seja, uma ação que ocorrerá no futuro. Né? Essa diferença, ela é muito importante, né? Quando a gente pensa no verbo orar, que é falar, né? E então a gente percebe o importante
que é falar com Deus. Mas você poderia se perguntar, mas afinal, Deus não está em toda parte? Não está em nossa intimidade, na intimidade das coisas? Por que temos a necessidade de nos posicionarmos para falar com Deus? Em verdade, sabemos que Deus está em toda parte. Ele é onipresente. Deus sabe de todas as coisas e, portanto, é onisciente. Nada obstante, nós é que temos a necessidade de começar a buscar o contato com Deus. Nós é que sentimos a necessidade de nos aprimorar para este grande encontro do estuário da vida. Somos nós que, quando oramos, aprendemos pouco a pouco a nos acercar do nosso Criador, a nos apresentar a Ele, a identificar a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa mazela. Por causa disso, nós aprendemos a orar. E é tão importante orar. Jesus Cristo, quando esteve entre nós no mundo, deu lições importantíssimas a respeito da oração. Disse-nos em dado momento, quando orardes, não façais como os hipócritas que oram nos cantos da praça, nos meios das ruas, para que sejam vistos pela multidão. Esses já obtiveram com isso seu galardão. Então Jesus Cristo está nos chamando a atenção para que não tenhamos no ato de orar o exibicionismo dos hipócritas. Eles querem gritar nas praças, nos cantos das ruas, mas não é porque desejam falar com Deus. Eles querem receber os elogios pelo modo como oraram, como falaram, como discursaram. Quando Jesus Cristo propõe para que nós não façamos como os hipócritas, é porque a oração tem sentido quando as coisas se passam em nossa intimidade. Será que isso faz sentido? A oração que verte pelos nossos lábios precisa vir das nossas entranhas. Por mais simples que seja, por mais sensível que seja, tem de vir do nosso íntimo. E então Jesus disse assim: quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, uma vez que o Pai que vê tudo que se passa em secreto vos atenderá. Como é importante saber isso com Jesus. Como é importante ter essa consciência cristã de que as coisas verdadeiras são aquelas que se passam em nossa intimidade. Quando Cristo nos pede para procurar o nosso aposento íntimo, não é o aposento físico, não é a nossa sala, o nosso quarto de dormir obrigatoriamente. É o nosso mundo íntimo. Quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus diz que as coisas boas que o homem fala provêm do bom tesouro do seu coração, como as coisas ruins advêm do mau tesouro do seu coração. Esse coração, intimidade. Então, quando nos propõe orar em secreto, orar no íntimo, entrar para o nosso aposento, ele está nos dizendo a importância das ações íntimas, das ações da nossa interioridade. E com isso, então, vale a pena orar. A oração nos traz uma outra reflexão. Como é que nós deveremos orar? Se é um gesto tão íntimo, será que as posições exteriores nos ajudam a orar? Possivelmente não. Não vale a pena pensar que para que oremos, tenhamos de estar de pé, assentados, de joelho, deitados. As posições exteriores não interferem na grandeza da nossa conversa com Deus. Se tivéssemos por obrigação que orar de joelhos, como poderia orar de joelhos alguém que estivesse acamado, operado, com uma enfermidade deformante que não pudesse se ajoelhar? Tudo que não pode ser aplicado em todas as circunstâncias não pode ser uma verdade divina, pois que essa verdade se aplica em qualquer circunstância. Assim, vale a pena pensar que, para a oração, não precisamos de gestos externos. Podemos até fazê-los, mas isso não vai pesar no conteúdo da nossa oração. Para falarmos com Deus, não há necessidade de roupas especiais. Eu tenho de estar de rosa, de verde, de branco, de azul, de preto. Nada disso importa. Os panos que usamos por fora não resolvem a questão da sintonia de dentro. Para que nós oremos, nós precisamos apagar a luz, acender a luz, colocar fundo musical, tirar o fundo musical. Nada disso interfere. Embora nada disso atrapalhe, se o indivíduo se sente melhor orando com o fundo musical que ele o ponha, se sente melhor orando com luz acesa ou com luz apagada,
nenhum problema. Mas o que tem que ser importante para quem ora é a sua postura interior, sua atitude interior. Disse que arar é orar. Arar é o símbolo do trabalho no campo. Então a questão é que trabalhar é orar. Imaginemos como ora um médico cuidando do seu paciente à cabeceira do enfermo, lidando com ele na tentativa de salvar-lhe a vida, de devolver-lhe a saúde. A integração com os poderes superiores da vida é uma oração. Imaginemos a oração daquele homem lavrador que põe a semente na terra para que germine. Germinada, possa atender à mesa e dar o pão às pessoas. Com que unção aquele homem coloca as suas sementes na terra? É a oração. Oração também é aquele esforço da professora primária, professora que toma a criança nos seus primeiros anos para abrir-lhe a mente e retirá-la da escuridão, dar-lhe a claridade ao raciocínio, apresentando-lhe o mundo, a vida, as coisas. Para que alguém se submeta a esse esforço de tirar água da pedra, tem que ser alguém que ore. O trabalho de uma professora é um ato de oração, é um gesto oracional. Nós encontraremos o trabalho das mães ao educar seus filhos, dos pais ao orientar sua prole, o gesto oracional. Como nós sabemos que toda ocupação útil é trabalho, todas essas coisas maravilhosas que realizam em nome do bem, em benefício das criaturas da humanidade, será um trabalho. Alguém que leia um bom livro, alguém que faça um alimento, que prepare um prato, alguém que passe um café, que varra uma casa, que cure um doente, que defenda um necessitado, que advogue a causa dos simples, alguém que planta, alguém que colhe, alguém que vende. Todos esses trabalhos feitos honestamente representam oração. Nosso relacionamento com Deus, a nossa possibilidade de sair desse recanto de nossa existência e ganharmos o mar aberto do amor divino, pode se conseguir através de duas coisas simples: uma pausa, um silêncio íntimo e, por fim, também a nossa emissão para Deus. Como os nossos pensamentos são de origem eletromagnética, naturalmente que o nosso pensamento será elevado ao mais alto que tenhamos conseguido impulsioná-lo. E é por causa disso, então, que verificamos a importância e a beleza de orar. Abrir com essa chave os arquivos divinos, abrir os arcanos de Deus e com ela comungar com Deus, saídos de nosso subúrbio de necessidades para a grande metrópole do amor de Deus. Que possamos então confiar e orarmos, pedir ao Pai, conversar com Ele, abrir os nossos pensamentos mais íntimos. É isso que a lição nos demonstra através dessas reflexões. Que possamos então buscar através da oração acalmar os nossos corações, exprimirmos os nossos sentimentos, rezarmos, conversarmos com o Pai, que tudo sabe, mas que deseja ouvir de nós a nossa vontade. Que possamos então, através da oração constante, elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos, dirigir as nossas súplicas, proferir e agir, pedindo com humildade ao Pai que nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. E em nosso momento de oração de hoje, te convidamos a acompanhar a poetisa Maria Dolores em Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatinos sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insolando amargura e rebeldia, sofrimentos, ilusão? Que o medo, em se alastrando na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida?
que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se à dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e, entretanto, insegura, elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarde, como aperfeiçoar-me para aceitar-te, enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim. Graças te damos, Senhor, e que assim seja.